Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essa palavra que a gente leu, esse trecho que a gente leu, se você olhar um pouco, voltando aí para o capítulo 3, no começo dele, ele faz parte de um contexto maior, que é aquele encontro entre Jesus e Nicodemos. Dá uma olhadinha comigo, o comecinho do capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então esse foi o início do capítulo 3, o início da conversa de Jesus com Nicodemos e o ponto de partida para tudo que está sendo desenvolvido por todo o capítulo 3 desse evangelho. O que a gente está vendo nesse comecinho, no capítulo 3, para depois a gente chegar no verso 22, só para relembrar, é que você tem uma autoridade, um líder religioso, alguém chamado Nicodemos, reconhecido aqui no texto como uma autoridade entre os judeus, que vai procurar Jesus à noite, ou seja, para que não seja visto em secreto, para que as pessoas do seu convívio não descubram que ele está buscando um encontro e levando a sua curiosidade até esse homem chamado Jesus. Esse Nicodemos chega para Jesus e a sua palavra revela muita coisa, né? Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Esse é um jeito de Nicodemos dizer o seguinte para Jesus: eu sei que tem alguma coisa diferente em você. A partir do momento que você chegou entre nós e você começou a realizar esses sinais miraculosos, você mexeu com a ordem das coisas. Você desestabilizou as minhas convicções. Alguma coisa está diferente. Por quê? Porque você não é dos religiosos. Você não é do partido dos fariseus ao qual eu pertenço. Você não é um mestre reconhecido pela nação. Você não é uma pessoa que teve uma carreira religiosa para ser reconhecido formalmente como um mestre. Ou seja, você não frequentou nenhuma das escolas teológicas que nós temos entre nós. No entanto, o jeito que você fala sobre Deus e as coisas que você faz me levam a concluir que só é possível fazer essas coisas porque, de fato, Deus está com você e você está com Deus. Não é possível alguém realizar os sinais que você realiza se Deus não estiver com ele. No entanto, existe uma grande interrogação para mim acerca de quem é você. Afinal de contas, quem é você? Porque alguma coisa mudou nessa história. Alguma coisa está errada.
alguma coisa está sendo invertida na forma como nós enxergamos a realidade. Porque nós somos os líderes religiosos. Nós somos aqueles que conhecem a Deus. Nós somos aqueles que conhecem as Escrituras, que ensinam as Escrituras e que transmitem para o povo quem é Deus. Só que nós não podemos realizar os sinais miraculosos que você realiza. Então, por favor, me explica o que é que está acontecendo. Tanto que a resposta de Jesus é exatamente nessa direção. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em outras palavras, Nicodemos, existem algumas coisas que eu não vou ter, não vai ser possível simplesmente explicar lógica, racionalmente e colocar numa frase em que você entenda o que está acontecendo. A mudança, Nicodemos, que está sendo trazida à realidade, é algo tão grande, tão expressivo. O que está acontecendo aqui é algo radicalmente tão diferente de tudo o que vocês já experimentaram, que só tem um jeito de você entender o que está acontecendo: se você nascer de novo. Com isso aí que você tem, com essa vida que você tem, com a mente que você tem, com as convicções que você tem, com as ambições que você tem, com os sonhos que você tem, com os olhos com os quais você enxerga a realidade, você nunca vai poder perceber o que está acontecendo entre nós. É preciso que você nasça de novo, porque se você nascer de novo, daí você vai começar a entender o que Deus está fazendo na história. Em resumo, é isso. E a conversa vai exatamente nessa direção até chegar no versículo 16. Olha só que interessante. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E aqui vem uma palavra decisiva, né? Quem nele crê, ou seja, quem crê no Filho que Deus enviou ao mundo, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque a obra o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E eu chamo a sua atenção para como como o ministério de Jesus e a vinda de Jesus ao mundo é revelada no verso 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Ele não precisa vir para condenar. O mundo já está condenado. É exatamente o que ele diz no verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Interessante os tempos verbais aqui. Não fala que não será condenado. Ou não, lá no final será condenado. Não, já está condenado. Ou não está condenado. No presente. Então Jesus estabelece um julgamento. E a sua própria vinda é um julgamento. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você anda na verdade, ou você não anda na verdade. Não tem meio termo. Não tem indecisão. Não tem como andar em cima do muro. Porque luz revela as obras das trevas. Você tem que escolher um caminho. Quando Jesus vem, esse é o julgamento. E diante de Jesus, nós estamos julgados. Esse é o ponto. Quando Jesus chega, nós estamos julgados. Quando Jesus te é apresentado, quando você é confrontado com a realidade de Cristo, ali você está sendo julgado. Onde o julgamento é justamente esse. Você está andando nas trevas ou você está andando na luz?
Você anda na verdade e pratica a verdade, ou você não anda na verdade? Como tem estado a sua vida? Porque esse é o julgamento. E vem o verso 22 em diante, que é: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre eles, alguns dos discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Então o que está acontecendo? Esse homem lá do outro lado do Jordão, de quem João tinha dado testemunho, é um retorno lá no capítulo 1, onde João aponta para Jesus e fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é uma referência a isso, ou seja, João dava testemunho sobre quem era Jesus e o que ele veio fazer nessa terra. E aí, o que acontece? João segue o seu trabalho, segue com os seus discípulos, segue batizando e etc. E Jesus, nesse meio tempo, inicia o seu ministério paralelamente ao ministério de João. E quando os discípulos de João entram numa discussão com a liderança judaica acerca do sentido do batismo, do porquê do batismo, esses discípulos de João chegam para João e vão questionar João. Falam: olha, João, é o seguinte, aquele cara sobre quem você tinha testemunhado, ele está começando a fazer discípulos, ele está começando a batizar as pessoas, e tem um monte de gente que está começando a seguir ele. Em outras palavras, o que é que os discípulos estavam falando para João? Você está perdendo moral para Jesus. Ele está levando seus discípulos embora. O povo está gostando mais dele do que de você. O povo está mais interessado em seguir ele do que seguir você. Então, qual que seria uma resposta possivelmente e plenamente humana nessa história? Preciso começar a rever as minhas estratégias. O porquê que eu estou perdendo discípulos? Será que a minha pregação não está boa? Será que meus slides não estão legais? Eu não sei. Será que o meu marketing pessoal não está bom? Será que chegou a hora de eu parar de usar roupa de camelo, de cinto de couro e comer gafanhoto e mel silvestre? Sei lá. Alguma coisa eu preciso mudar, porque eu não posso ficar perdendo discípulo. Seria essa a resposta natural que os discípulos de João esperariam do seu mestre. Está entendendo? E aí o que surpreende é a reação de João. Porque em João, você tem um cara que entendeu o que estava acontecendo. Em João, você tem um cara que já está enxergando as coisas como de fato elas são. E a resposta de João é brilhante. Vem no versículo 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, mas eu sou aquele que foi enviado adiante do Messias, adiante do Cristo. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, isso é, o padrinho, ele atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do seu amigo, do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Para aí por um pouquinho só. Quem que você escolhe para ser seu padrinho? Seu amigo. Amigo. Gente próxima. Não é gente desconhecida. Não é gente que você escolheu por causa da influência. Se você fizer isso, você é um medíocre. Entendeu? Você não escolhe padrinho por conta disso. Se você está escolhendo padrinho, você está escolhendo amigos, pessoas próximas que te acompanharam e que vocês querem que acompanhem vocês. Vocês querem que acompanhem. Quando eu conversei com o Ricardo Alexandre, quando ele chamou eu e a Milena para ser padrinhos deles, uma das coisas que eles disseram ali no convite foi exatamente isso. Vocês acompanharam a gente e eu quero que vocês acompanhem a gente confia em vocês. Eu preciso da amizade de vocês no nosso matrimônio. Preciso da companhia de vocês no nosso matrimônio. É bonita essa imagem que João Batista utiliza para falar do seu relacionamento com Jesus. Eu me considero o padrinho, o melhor amigo, o mais próximo.
Eu sou aquele que vai adiante dele. E a minha função é ficar alegre com a alegria dele. A minha função é estar com ele para que ele desfrute a plenitude da alegria no dia do seu casamento. Essa é a minha função. Olha a forma como ele se coloca junto com Jesus. Amizade. Eu percebi. Enquanto o que está gerando, nunca perca isso de vista. O que está gerando essa resposta de João são os discípulos colocando em João uma disputa, um conflito, uma briga pelo poder. Quem é melhor? Quem tem mais discípulo? Quem é mais influente? Quem está mais popular? Essa é a questão que está colocada. E a resposta de João falou, vocês não estão entendendo nada. E a resposta fica melhor ainda, né? É necessário, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Interessante pensar nessa resposta. Enquanto o normal do nosso mundo é a disputa pelo poder. É a disputa pelo poder. O que está por trás da conversa de Jesus com Nicodemos? Por trás daquilo tem uma questão de poder estabelecida. O partido dos fariseus e o ensino de Jesus. O que levam os fariseus a acusarem Jesus, perseguirem Jesus durante todo o seu ministério, levarem Jesus a julgamento e à cruz? O que faz isso? Senão uma disputa pelo poder. Nós estamos perdendo território para as coisas que esse cara fala e a quantidade de seguidores que ele tem alcançado. O que é que leva Pilatos a condenar Jesus num processo romano? A disputa pelo poder. A manutenção do seu poder e da sua autoridade. O que é que leva os discípulos, na última ceia, se você quiser conferir isso depois lá em Lucas 22, por exemplo, o que é que leva os discípulos a discutirem na última ceia com Jesus qual deles era o maior? A disputa pelo poder. Esse é o natural dos seres humanos. Enquanto nós estamos brigando pelo poder e o que ele representa na nossa vida, seja ele o que for, o poder pode representar você ganhar uma discussão. O poder pode representar você conquistar aquela pessoa. O poder pode representar você galgar aquela posição dentro da empresa onde você trabalha. O poder pode significar você ter tantos seguidores numa rede social. O poder é o que está gerando em nós, cristãos e cristãs, pessoas cada vez mais distantes de Jesus e dos seus propósitos, criando um abismo entre nós e o que era o ensino de Jesus, porque a gente ainda não entendeu a realidade como ela de fato é agora. A resposta de João é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa resposta traz consigo a serenidade de um homem que entendeu que ele não precisa mais de um Messias. Ele já encontrou. É a serenidade de quem diz, eu já sei quem é o meu Salvador. Eu já sei a quem pertence todo o poder. Eu já sei o que está acontecendo entre nós. Por isso, eu já não tenho mais necessidade nenhuma de querer os seus discípulos, de querer uma posição, de ser reconhecido. Eu não tenho mais necessidade nenhuma de buscar o poder. Porque a convicção que João tem acerca de Jesus é que ele é o Messias. Sabe o que isso significa para a nossa vida pessoal? Se não estiver muito claro para você quem é Jesus, significa que você ainda está esperando um Messias. Se você não tem clareza sobre quem é Jesus, quem ele foi, o que ele representa na sua vida, se você não tem a firmeza necessária em Cristo Jesus, significa que nas tuas ações, nos teus pensamentos, nos teus desejos, nas tuas emoções, você ainda está à espera de um Messias. Você ainda está à espera de um Salvador.
Porque você não tem clareza sobre quem é Jesus. E quando você está à espera de um Salvador, você vive angustiado, você vive indeciso, você vive inseguro. E a insegurança gera em você a necessidade de assumir o controle. Então, quando você está inseguro, você tem necessidade de assumir o controle sobre as suas emoções. Quando você está inseguro, você tem a necessidade de assumir o controle sobre como você é visto no grupo. Quando você está inseguro, você é obrigado a vestir uma máscara e parecer para as outras pessoas algo que você não é. A insegurança gera em você a necessidade de aceitação. A insegurança gera em você a necessidade de ser reconhecido. Tudo isso porque o Messias ainda não chegou aí. Quando você tem um João dizendo isso, é necessário que ele cresça e que eu diminua, é alguém que já não precisa de aceitação, não precisa de reconhecimento e tem plena segurança, não nele, mas em quem é o Messias. Em resumo, quando você não tem convicção sobre quem é Jesus, alguém ou alguma coisa vai ter que assumir o papel de Messias na tua vida. Pode ser uma pessoa, pode ser uma ideologia, pode ser um emprego, pode ser o dinheiro, pode ser tanta e tanta e tanta coisa. Mas alguém vai ter que assumir o papel, ou alguma coisa vai ter que assumir o papel de salvador da sua vida. Só quando você tem plena convicção e conhece de fato quem é Jesus, é que a sua necessidade por Messias acaba. E quando isso acontecer, você não precisa mais de reconhecimento. Quando isso acontecer, você não precisa mais de aceitação. Quando isso reconhecer, você não precisa mais se preocupar como você vai fazer para ser aceito no grupo. Quando isso acontecer, você não precisa mais se preocupar sobre como ser reconhecido por aquela pessoa, ou convencer aquela pessoa de que você é um bom partido, ou alguma coisa nesse sentido. Acabou. Porque o Messias chegou na tua vida. Isso precisa ser refletido por nós, porque eu tenho muitas dúvidas. Se todos aqueles homens e mulheres que se chamam cristãos e cristãs realmente tiveram uma experiência com o Cristo, se o Cristo de fato chegou na vida deles, ou se o nosso estágio hoje, que é válido, gente, é o estágio do Nicodemos. Eu ouvi falar sobre Jesus, tem alguma coisa diferente nele e eu estou querendo saber quem ele é. Entendeu? Porque lá na frente pode ser que aconteça o que aconteceu com Nicodemos. Abre a sua Bíblia em João capítulo 19. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de quem? De Nicodemos. E como Nicodemos é descrito, depois da morte de Jesus, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado ficava um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Que cena linda essa! Dois caras, José de Arimateia e o outro, Nicodemos. Dois homens que passaram a seguir Jesus. São os responsáveis por pegar o corpo de Jesus e preparar o corpo de Jesus para sepultar naquele sepulcro que nunca ninguém havia sido sepultado nele. Esse Nicodemos, assim como José de Arimateia, tudo começou com uma dúvida. E talvez você esteja numa fase da sua vida onde a sua fase de vida é aquela: eu sei que tem alguma coisa acontecendo. Eu sei que a realidade não é exatamente mais como eu a enxergava. Mas eu não tenho muita firmeza para dar o meu próximo passo.
Sabe por quê? Porque dar o próximo passo significa abrir mão do controle. Dar o próximo passo significa dar um salto em direção à morte para nascer de novo. Dar o próximo passo significa caminhar rumo a um abismo que você não sabe onde vai dar. Esse é o próximo passo da caminhada com Cristo. Para que você enxergue as coisas da forma como Ele enxerga. Para você enxergar a realidade de uma forma totalmente diferente como você enxergou até agora. Enquanto eu estava lendo esse texto essa semana, eu me lembrei muito de um trecho do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Mandei lá no grupo do Escape essa semana. E o C.S. Lewis tem um capítulo que se chama A Invasão. E aí ele vai dizer o seguinte: quando li o Novo Testamento, uma das coisas que me surpreenderam quando li o Novo Testamento pela primeira vez de forma séria foi o fato de ele falar tanto sobre o poder das trevas no universo. Um espírito mau, poderoso, que se supunha ser o poder que estava por trás da morte, da doença e do pecado. A diferença é que o cristianismo acredita que esse poder das trevas foi criado por Deus e que era bom por ocasião de sua criação, mas se corrompeu. O cristianismo concorda com o dualismo na acepção de que esse universo está em guerra, mas discorda que essa seja uma guerra entre poderes independentes. Ele a considera antes uma guerra civil, uma rebelião, e que nós estamos vivendo em uma parte do universo que está ocupada pelos rebeldes. Um território ocupado pelo inimigo. Eis o que é o mundo. E o cristianismo é a história de como o rei legítimo aportou, você poderia dizer até que aportou disfarçado, e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem. Nós estamos vivendo na parte do universo ocupada pelo inimigo. E o interessante é que este inimigo é conhecido na narrativa bíblica não como aquela força oposta a Deus pela sua própria natureza. Deus é o bem e ele é o mal. O bem foi corrompido e se tornou o mal. O inimigo, Satanás, como ele é reconhecido na Bíblia, o que ele é? Um anjo caído. Ele é bem, que se corrompe para o mal. E tudo o que nós tivemos contato até hoje está corrompido. Toda a nossa realidade está corrompida. O nosso coração está corrompido. Nós vivemos no mundo de trevas. Nós vivemos num mundo corrompido. O que acontece quando Jesus entra na sua vida? Luz. Luz. E quando essa luz brilha, você começa a enxergar a corrupção que tem dentro de você. Quando essa luz brilha, você começa a enxergar o quanto o seu coração é corrompido. O quanto os seus pensamentos são corrompidos. O quanto os seus desejos são corrompidos. E esses desejos corrompidos até mesmo se manifestam na sua relação com Cristo. Você pode estar dentro da igreja, dentro do ministério, sendo um líder de ministério com desejos corrompidos. Está entendendo isso? O que é essa guerra civil? O que está acontecendo? Essa transformação precisa acontecer, mas ela só vai acontecer quando o Cristo chegar na sua vida e transformar tudo de uma vez por todas. O que nos cabe, gente? O que nos cabe? Qual é a nossa tarefa diante dessa história toda? É olharmos para pessoas como João, é olharmos para pessoas como Nicodemos, é olhar para a gente como, por exemplo, a próxima narrativa de João, Jesus e a mulher de Samaria, a mulher do poço, é olhar para a vida dessa mulher, é olhar para a vida dessas pessoas e entender como é que foi que na vida dessas pessoas a luz brilhou. Como é que foi que na vida dessas pessoas a verdade triunfou? E como é que essas pessoas passaram a viver de acordo com a verdade? Como é que essas pessoas passaram a andar na verdade?
Isso é o que nos cabe. É perceber que o nosso coração é corrupto. E que muito do que você faz, muito do que você pensa e muitas das suas ambições, a forma como você vive a sua vida prática é um reflexo de quem é Jesus na sua vida. Lembra sempre disso. Ele é julgamento. Ele é julgamento. A forma como você vive, não é tanto como você pensa, não é tanto assim a forma como você descreve Jesus teologicamente, não. Jesus vai ser revelado na sua vida a partir das coisas que você faz, das decisões que você toma, dos relacionamentos que você tem, dos desejos que você tem no seu coração. Quando você para um pouco, olha para tudo isso na sua vida, aí você descobre quem é Jesus na sua vida. E aí sabe o que muitos de nós vão descobrir, infelizmente? É que nós mesmos ainda somos os nossos Messias. Nós mesmos é que somos os nossos Cristos. E enquanto você for o Cristo, convém que você cresça e que Cristo diminua. Mas quando Ele se tornar o Cristo na sua vida, daí sim, convém que Ele cresça e que você diminua.